Boa noite. Estamos entrando no teu lar com muito carinho, com muito respeito, para continuarmos o nosso bate-papo de toda semana. Como é bom termos um meio de comunicação para podermos trabalhar a educação espiritual para a vida. Porque o tempo está passando. Mais de 2000 anos. O grande precursor da educação espiritual do ser humano foi Jesus, sem dúvida nenhuma. Ele veio ensinar as leis de amor, veio nos ensinar a trabalhar a nossa consciência, despertando os melhores sentimentos. Então, gente, hoje, nós buscarmos a educação espiritual para a vida, já não é uma atitude religiosa, nem uma atitude dos crentes. É uma atitude da inteligência, da sabedoria humana. Aqueles que alinham a sua vida pelos conceitos de Jesus, é óbvio, com muita dificuldade, mas permanecendo em pé na luta, a criatura está selando um destino de glória, de alegria e de felicidade. Porque esse é o caminho, a verdade e a vida, são palavras de Jesus, não tem como alterar isso, não é? E Jesus demonstrou isso da forma mais esplêndida. Ele fez do seu trabalho o templo da religiosidade e da verdadeira fé. Abominou aqueles que viviam no templo, nos templos, em longas orações. Ele chamou de hipócritas. E por falar em oração, gente, nós temos que aprender a orar. Saber o que é válido pedir, não é? Porque o nosso grande problema é a credulidade. Acreditar em fórmulas mágicas, orações poderosas. Eu conheço atitudes poderosas de renovação, de crescimento. Sem isso, então existe uma oração que eu fiz durante 9 anos na rádio, toda vez que eu abria o programa Momento de Sabedoria, e fiz muitas vezes aqui no programa na TV+. E hoje eu vou falar sobre essa oração, para nós analisarmos a diferença do que se pede e do que deveríamos pedir. Então a prece é assim: Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se enche a minha alma, e que eu seja tão bom, tão alegre, para que todos que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que durante cada dia eu te revele a todos. Gente, essa é a prece da sabedoria. Nós fazemos justamente o contrário. Quando queremos alguma coisa, nós temos que abrir os caminhos para alcançá-la. Não adianta pedir, implorar. Ai, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, nós temos que pedir força, coragem, discernimento, para poder operar a vida com atitudes sábias, pródigas, não é?
Eu até pus uma frase hoje no Facebook, que as pessoas podem até achar muito forte, mas é uma realidade, gente. Se você prefere a mentira que consola, vai encontrá-la com fartura. É só seguir a multidão. Porque num mundo de expiação e prova como nós, as multidões, a maioria, estão correndo atrás da ilusão, dos milagres, gente. Não existe ninguém na Terra, eu falo isso, não por crer, mas por ter certeza, por saber. Não existe ninguém na Terra com o poder de anular o karma de uma pessoa. Sabe o que é anular um karma? É derrogar uma lei que nem Jesus derrogou. Então, curar uma enfermidade, que é o remédio que o espírito precisa, que ele implorou milhões de vezes no mundo espiritual para renascer e resgatar a sua consciência através dessa enfermidade. Ninguém vai usurpar esse direito, ninguém. Por mais que ele mesmo, pelo esquecimento de vidas passadas, saia correndo atrás do milagre. Não vai encontrar. E como esse que nós estamos usando como exemplo, está aí uma multidão, procurando o milagre. Ao invés de entender a enfermidade como um momento de reflexão, para repensar o orgulho, a vaidade e muitas vezes a prepotência com quem como vem atuando na vida. Gente, os obstáculos, as dificuldades, não são castigos, são consequências. E às vezes nós ficamos, sabe Deus, quanto tempo no mundo espiritual, implorando a oportunidade de vir resgatar, não é? A nossa consciência, e de repente, chegamos aqui, queremos um milagre. Em vez de aceitarmos, tratar, é óbvio, como devemos tratar qualquer enfermidade, com os recursos verdadeiros que a própria misericórdia de Deus nos faculta, não é? Através da medicina. Quem não entende isso? A medicina também não cura uma doença kármica. É muito difícil. Pode protelar o final, pode atenuar, isso até por misericórdia divina. Agora, gente, quando cessar o momento em que a enfermidade é útil na nossa vida, e nós temos que continuar vivendo, faz parte do projeto, a cura vai acontecer naturalmente. Gente, é o tal da resignação que muitas vezes nós não cultivamos. A pessoa que se revolta sofre mais do que o necessário e até anula benefícios que poderiam aliviar o seu sofrimento. Não é? A pessoa, ela não aceita. Ela quer, de qualquer jeito, encontrar um meio de se livrar daquilo. E aí sai procurando por aí, onde se formam essas multidões, né? Buscando a ilusão que consola, ao invés de procurar a verdade que liberta e que esclarece, que é o mais importante. Só existe um consolo: a verdade. A verdade. Você saber por que você está vivendo essa enfermidade. Ou seja lá qual o obstáculo que for, em que a vida cerceia de alguma forma a tua liberdade, por mais ansioso que você esteja, ou ansiosa, para crescer na horizontal, na conquista do mundo, muitas vezes se torna quase que impossível, porque nós gastamos os nossos créditos, abusamos da misericórdia divina, e hoje
temos que viver administrando pouco para um dia conquistar o muito. Temos que continuar lutando, é lógico, para buscar o muito que queremos. Mas quando as dificuldades, né, as consequências que criamos começam a cercear a nossa liberdade de conquista, é um sinal de que nós estamos em profundo resgate. E vamos pagar até o último ceitil, como disse Jesus. Agora, procurando sempre melhorar o quanto possível. E aquilo que nós não podemos transformar de imediato, nós temos que aceitar com resignação. Não adianta espernear. Vamos agravar ainda mais o nosso problema. Tem até uma frase, quanto maior a revolta, maior é o sofrimento. Quer dizer, o sofrimento tem o tamanho exato da nossa revolta. Então está aí, gente. É uma advertência. Eu gostaria de falar aqui para vocês, olha, você faz uma novena para o anjo Gabriel, que ele vai curar você. Ah, você faz isso. Gente, nós podemos curar sim, e até se autocurar de doenças contemporâneas, como nós estamos vendo hoje. A rinite, isso é consequência da poluição. O estresse hoje está causando gastrite. Isso não é karma, são consequências do mundo que nós construímos. Não é? Somos herdeiros uns dos outros dentro desse mundo. Então aí sim, você pode, sim, consegue. Agora, gente, vamos entender direitinho aquilo que nós podemos alcançar e aquilo que nós temos que aceitar. Jesus fala sobre isso. Olha, tem um livro que eu acho que todo espírita devia ler. É Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia Chico Xavier. Boa Nova. Irmão X, que é o pseudônimo do Humberto de Campos. O Chico diz que esse é o seu livro. Ele amava esse livro, é o livro que ele mais gostava da safra da sua psicografia. E realmente é um livro fantástico que muita gente pode tirar grandes proveitos, né? Vendo a atuação de Jesus na intimidade dos apóstolos. Não é? E aí nós vamos perceber tudo isso que nós estamos aprendendo com o Espiritismo e com o Evangelho de Jesus. Mas vamos para o intervalo e já já nós voltamos. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Hello, darkness, my old friend. Já está à venda a coleção mais esperada. Oh, yes, I'm great. As 100 mais do século. Músicas que marcaram vidas. São 5 CDs incluídos nesta coleção com os grandes sucessos internacionais. Relembre aqueles momentos ou presenteie a quem você ama com as 100 mais do século. Problemas de coluna, estresse, fibromialgia, massagem psicossomática.
Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas, como sempre. Estamos aqui no intuito de ajudar as pessoas a encontrar a essência da mensagem do Consolador prometido por Jesus. Qualquer pessoa com um pouco de discernimento que ler as obras básicas do Espiritismo vai compreender facilmente que se trata do Consolador prometido. Por quê? Vejam bem, Jesus fala: vos enviarei o Espírito da verdade, para que fique convosco para sempre. O Consolador, o Espírito da verdade. Então não é uma pessoa que Jesus ia mandar, nem ele mesmo iria voltar. Estão entendendo, gente? Mas sim a verdade. Nós fomos, através do Consolador prometido, informados da nossa natureza. Absorvemos o Espírito da verdade. A verdade ampla e profunda da natureza espiritual do ser humano. E como Jesus mesmo disse, né? Ele vos ensinará muito mais e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Gente, me fala de alguma outra doutrina que está ensinando muito mais, que está revelando muito mais. Então fica aí a pergunta, de você para com você mesmo. Agora, quando você estuda a doutrina dos Espíritos, diretamente nas obras básicas, não é? E não precisa muito tempo, porque Kardec primou para a simplicidade, para que tivesse acesso a qualquer nível de consciência. Logo a criatura, nas primeiras leituras, a começar pelo Livro dos Espíritos, vai compreender um universo muito maior do que aquele restrito no período do berço ao túmulo. Vai descobrir a sua verdadeira cidadania cósmica e universal. E aí vai perceber que todos somos muito mais do que podemos ver no espelho. Isto é um uniforme, é uma roupa de trabalho com a qual nós nos vestimos enquanto estamos na Terra. Mas vamos voltar para o nosso lar, desfrutar da nossa cidadania, que vai se ampliando à medida em que a cada encarnação nós vamos conquistando os verdadeiros valores, os valores do espírito, das atitudes nobres, das virtudes, que aprende a reconhecer no outro um passaporte para a própria felicidade. Seja quem for, aquele que nos desafia a paciência, está nos ensinando a cultivar a paciência. Aquele que nos odeia, está nos ensinando a desenvolver o amor e o perdão. Gente, tudo à nossa volta é um valioso material didático, onde nós somos alunos e professores uns dos outros. Jesus, no momento em que ele orou e falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. É óbvio que Jesus, na condição de encarnado, ele tinha que demonstrar para todos nós a sua sensibilidade, a sua preocupação com aquele martírio que ele ia sofrer. E assim somos nós.
não é? Ainda somos muito sensíveis. E às vezes queremos que passe o cálice. Mas se Jesus conseguisse, se Deus concedesse a ele que passasse esse cálice, ele não teria cumprido o seu objetivo. Não teria legado a todos nós essa sabedoria imensa que emana do Evangelho, dos seus exemplos, da sua vida. E assim somos nós. Se Deus atendesse às nossas lamúrias, meu Deus do céu, a vida perderia o sentido. Se toda vez diante de uma dificuldade nós pedíssemos, implorássemos para que passasse esse cálice, nós nunca nos ia aprender nada nessa vida. Então nós temos que aprender realmente como esta oração de sabedoria. Que eu seja paciente, compreensivo e prudente. Não é? Gente, está explícito. Às vezes eu me sinto aqui falando do óbvio, porque para mim isso é tão natural e tão intrínseco à nossa natureza, que eu penso que todo mundo sabe o que eu já sei sobre essa grande revelação, essa grande descoberta da natureza do ser humano, ampla e profunda. Porque é o que acontece com quem estuda essa doutrina. Acabou o mistério, acabou o misticismo, os medos. E aí nós vamos deixar de lado a mentira que consola, né? E vamos procurar a verdade que nos liberta. O que você prefere? Gente, Jesus fala isso. Jesus fala bem assim: busque a verdade, ela vos libertará. É óbvio que nós nos libertamos do quê? Nós não estamos escravizados, somos escravos sim das nossas obras. Vamos ter que resgatar cada uma delas. Tudo que semeamos vamos ter que colher. Somos escravos do que fazemos. Então talvez, né, nós devemos entender esse busque a verdade e ela vos libertará, nesse ponto, em que você, sabendo essa verdade, que você é vítima do que você faz, ou é contemplado com benesses por aquilo que você faz, ora, essa verdade vai te ajudar a se libertar, porque você vai mudar o que você está fazendo. Então hoje, gente, acreditar no milagre é complicado. Estamos aí vendo a ciência. Por isso que eu admirei Chico Xavier, e admiro até hoje, essa criatura fantástica, não é? Que soube se comportar como um espírito reencarnado. Apesar de ter entregado toda a sua vida ao trabalho dos benfeitores, ele viveu como um espírito reencarnado sem qualquer privilégio. Quando ele teve um problema de próstata, ele recorreu da medicina da terra. Quando Arigó quis curar o seu olho, que doía muito, e ele teve que suportar a vida toda, não é? Ele respondeu simplesmente que com aquele olho, daquele jeito, ele estava aprendendo a enxergar além, não é? Então vocês estão entendendo, gente? Essa verdade do Chico o libertou de sofrimentos desnecessários, assim como você e eu vamos nos libertar de sofrimentos desnecessários, porque não vamos sair por aí agoniados, não é? E estamos num mundo onde estamos vendo as instituições humanas, não é?
em completa decadência. Até aquelas, né, que foram fundadas para beneficiar o ser humano, por incrível que pareça. Eu vi até um diálogo de alguns repórteres dizendo que hoje, antes nós tínhamos bastante obras de caridade, e hoje nós temos filantropias. A filantropia virou pilantropia. Tá difícil, gente, tá difícil. Então, hoje até no ajudar, a gente está encontrando dificuldade. Por isso precisamos de discernimento. Discernimento para entender o que é propaganda e o que é verdade. Vocês estão entendendo, gente? Apesar que toda vez que você der, de coração, de boa vontade, você está sempre fazendo uma caridade. Mas lembre-se, além disso, se dar em favor de alguém, vale muito mais do que qualquer valor que você possa dar. Por isso, a doutrina dos Espíritos nos ensina essas particularidades dos sentimentos humanos, porque muitas vezes nós nos iludimos pelas facilidades. E quem corre atrás das facilidades no mundo como nós, são as multidões realmente. Jesus fala também sobre isso. Ali onde estiverem os cadáveres, estarão as águias. Ora, o que ele quis dizer com isso? Porque a águia, ela caça. Mas quando tem uma facilidade, né, de uma carniça, ela não perde. E ali se junta aos montões. Então tem muita gente correndo atrás de cadáveres. Ou seja, de doutrinas mortas para a verdade. Estão entendendo? Mortas para a verdade. É aí que se juntam as águias, buscando a facilidade. E você? Já parou para pensar? Ainda não sentiu aquela coceirinha de ir na livraria e comprar o livro dos Espíritos para ler? Deixa eu ver o que esse seu Nelson fala sempre. Vai ser o maior acontecimento da tua vida. Tua vida será uma antes e outra depois. A menos que você já vá armado ou armada para não aceitar. Não é? Mas eu acho que vale a pena. Não é? Vale a pena. Porque aí sim, você vai seguir aquilo que nos falou Jesus. Busque a verdade e ela vos libertará. Não é isso que todos nós queremos? Nos libertar do sofrimento desnecessário. Porque aqueles que ainda são necessários, nós vamos ter que conviver com ele. Faz parte da nossa programação. Repudiar a lição é anular valiosos recursos de crescimento para o nosso futuro. Então está aí, gente. Vamos agradecer a Deus por este momento, não é? Peço a compreensão de todos e que eu estou aqui desafiando você, na verdade, para que você se atreva a conhecer um pouco mais sobre você mesmo, tá bom? Beijão no coração de todos vocês e até o próximo programa.